Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Nesse capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, nós vemos uma coisa muito interessante acontecer. O livro das Crônicas, ele foi todo escrito por reis que contavam, escribas, né, de alguns reis que contavam suas histórias, aquilo que acontecia no seu período de reinado, homens que mantiveram sua fé, homens que muitas vezes negligenciaram diante do Senhor, mas relataram suas histórias para que outros tivessem a oportunidade de conhecer essas histórias, ter motivação, ter conhecimento para a sua vida, ter poder de resolução de alguns problemas que acontecia nos reinos. Uma coisa que eu vejo de muito interessante, que até chegar nesse livro de Crônicas, muitas coisas aconteceram na vida de todo o povo de Israel. Muitas coisas verdadeiramente foram acumuladas na vida do povo, porque o povo realmente não se direcionou para a verdade que Deus havia determinado, porque o povo não obedeceu integralmente aquilo que Deus havia determinado. E nós vemos que quando chega um período onde que Deus durante muito tempo tinha liderado o povo de Israel, tinha dirigido aquele povo, ele era o governante daquele povo, mas aquele povo rejeitou ao Senhor, pediu para que o sacerdote buscasse um rei, um homem que pudesse verdadeiramente dominar aquele povo, aquela cidade, pudesse intervir pelos problemas daquela nação. A Bíblia diz que como Deus ele nos vê como seu particular tesouro, Deus naquele momento sentiu no seu coração a tristeza de que o povo preferia um homem do que o próprio Deus para dirigir a vida deles. Mas aí Deus deixou com que as coisas acontecessem para que o povo pudesse verdadeiramente entender que quando a nossa vida é dirigida por Deus, tudo, por mais difícil que pareça, vai bem. Mas quando nós, como homens, somos tutores da nossa própria vida, esquecemos Deus como o nosso Senhor, tudo começa a desmoronar na nossa vida. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, permitiu com que um homem chamado Saul fosse eleito e chamado como rei de Israel durante um grande período. Deus, depois desse período que Saul era rei, o rejeitou no seu coração, porque ele não se preocupou em enfatizar tudo o que Deus queria. Na verdade, mesmo que o reinado tinha mudado de teocrata, Deus, o rei, para um reinado monárquico naquele momento, a preocupação de Deus é que quem viesse assumir o lugar dele na terra tivesse a sensibilidade de deixar Deus dirigir aquele povo. Deus não estava preocupado que um homem agora ia liderar. Deus se preocupou, se entristeceu porque o povo trocou o reinado de Deus pelo reinado de um homem. Deus rejeitou Saul, foi lá e ungiu Davi, preparou aquele homem para que ele assumisse o reinado. Davi, como um homem, como um ser humano, errou várias vezes no seu reinado. Um dos erros
foi o que Deus prometeu que Salomão seria o seu sucessor, iria verdadeiramente governar aquele povo segundo a direção de Deus, segundo o coração de Deus. Tudo quando está no início, na nossa vida, parece muito promissor, parece muito bom. Depois que a gente vai adquirindo maturidade, responsabilidade em algumas áreas, as coisas vão se tornando mais difíceis, mais complicadas, coisas às vezes que nós conseguimos dominar, perdemos o controle. E quando nós vemos todo o livro de Crônicas, a maioria dos capítulos começa de uma forma muito tremenda. O rei fulano de tal fez aquilo que agradava ao Senhor. O rei Beltrano fez aquilo que agradava ao Senhor. O rei Joaquim guardou no seu coração a palavra do Senhor. Mas ao passar do tempo, o homem, por ser feito de carne, ser falho, começava a mostrar as suas falhas diante de uma nação, diante de um povo. E povo esse que não era nada mais, nada menos o povo que Deus havia escolhido. Se Deus te escolheu, se você é o particular tesouro do Senhor, Ele vai cuidar de você da melhor forma possível. A forma de Deus cuidar de você é tão melhor do que aquilo que nós imaginamos, que muitas vezes nós queremos questionar como é que Deus ele vai dirigir a nossa vida. Porque achamos que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos de Deus. Mas Deus continuou cuidando do povo no reinado de Saul, até que Deus o rejeitara. Deus continuou cuidando do povo no reinado de Davi. E agora o homem que tinha sido chamado por Deus para reinar era Salomão. E a preocupação de Deus era o que Salomão ia planejar no seu coração para que o povo pudesse verdadeiramente manter a palavra do Senhor na sua vida, as vitórias de Deus sobre o seu coração. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo 7, nós vemos uma coisa interessante, que como eu falei aqui, o início das vidas desses reis, na maioria das vezes, era muito positiva diante do Senhor. Salomão, ele colocou um propósito no seu coração, de que ele não podia ser diferente de Davi numa coisa, de que Deus tinha que dirigir o povo pelas mãos dele, mas Deus tinha que dirigir aquele povo. A preocupação dele é que o povo encontrasse o caminho do Senhor sempre que eles tentavam se desviar através da sua vida, porque Deus ia dirigir a vida de Salomão para que ele pudesse dirigir aquele povo. E ele começa a se preocupar com isso. Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou dirigir esse povo? Como é que eu vou trabalhar com eles? Eu não quero falhar, eu não quero errar, é o teu povo. É o povo que o Senhor separou. É o povo que o Senhor verdadeiramente elegeu. É o povo que o Senhor ama. Imagina você entrar numa confusão com Deus por causa de alguém. Tentar se colocar na frente de Deus por causa de alguém. A gente só faz isso quando é para o próprio bem. Senhor, eu estou orando para o Senhor salvar. Eu estou orando para o Senhor abençoar. Agora, tentar dirigir qualquer coisa, ou até mesmo a nossa própria vida, e ignorar a presença de Deus, a gente só se dá mal. E Salomão, ele colocou um propósito no coração dele, que ele ia ser o diretor. Deus ia ser o rei, ele só ia ser o diretor daquela nação. Aí ele começa a orar, entrega a sua vida diante do Senhor. E a resposta do Senhor veio para a vida de Salomão quando ele executou os acabamentos do templo que ele havia construído para o Senhor, como ele tinha prometido para Davi, e do palácio que ele construiu para o rei. E o Senhor apareceu para ele e falou que Deus tinha escolhido, por ouvir a oração, aquele lugar para ser o lugar de Deus. Eu falei um pouco sobre a situação de Israel, mas eu quero agora que você olhe para dentro do seu coração
e pense na sua família. Todos da sua casa. Deus, até um determinado tempo, dirigia o povo de Israel. O povo pediu um líder. Deus permitiu que um homem viesse liderar o povo. Quem Deus escolheu posteriormente teve a preocupação de que o Senhor dirigisse aquele povo. Aí eu peço para você agora se reportar para a tua família. A Bíblia diz que Deus chamou cada um de nós como sacerdotes da nossa vida. Mas para muitos aqui Deus deu uma responsabilidade especial, que é você ser sacerdote, diretor, canal de Deus para a sua família. Não pensa você que o teu amor, a preocupação que você tem com a sua família é maior do que aquela que Deus tem, não. Porque tudo o que acontece é o Senhor que tem estendido a mão dele sobre a tua família. Mas a primeira coisa que nós vemos do Senhor para o nosso coração, em relação à nossa família, o quanto é que nós estamos disponíveis para que Deus venha dirigir a nossa família. Para que Deus venha ser verdadeiramente o rei da nossa família. Quando Salomão acabou de construir o templo, quando ele acabou de orar, o que ele colocou diante de Deus é que ele era simplesmente um homem, ele era o rei. Mas era o Senhor que tinha que dirigir aquele lugar. Aí Deus mostra uma coisa tremenda para Salomão. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Porém, se eu fechar os céus, para que não chova, vou mandar o gafanhoto para que devore o país, sobre o meu povo enviar uma praga. Você como rei, o que você vai poder fazer? Você como homem, o que você vai poder fazer diante de tais calamidades? A Bíblia diz que no reinado de Acabe ficou 3 anos sem chover. O rei tem que ser um bom administrador. Aonde é que foi a última colheita? A terra está fértil, vamos plantar mais um pouco lá, mesmo sem água. Vamos racionar tudo que a gente puder. Em 2001 nós passamos por um racionamento no Brasil inteiro. Aconteceu um fenômeno que muitas pessoas se espantaram. Tinha gente em casa assistindo televisão, de repente acabou a luz. Aí quando voltou a luz, lá no programa também tinha acabado a luz. Tinha acontecido uma falha técnica, onde tinha acabado a luz em vários estados no Brasil. Passamos por um racionamento porque muitos lugares não chovia durante muito tempo. As nossas usinas estavam sem água praticamente. Não foi decretado urgência ou estado de calamidade pública porque foi uma coisa que a gente conseguiu estender durante muito tempo. Imagina quem está governando a responsabilidade de não faltar água para o povo, do povo matar sua sede, se alimentar bem, estar nutrido, no nosso caso, ter energia elétrica. Só que quando Deus ele chega para Salomão, ele coloca calamidade que exige muita inteligência do homem para que possa dominar. E mesmo assim, o tempo que levar essas calamidades vai ser muito complicado para contornar a situação de todo um país. Aí Deus vira para Salomão: se eu cerrar os céus e não chover, e aí? Deus te chamou como rei da tua família, Deus te chamou como rei da tua casa. Deus está te perguntando nessa noite, se Ele fechar as portas dentro da tua casa, e aí? O que nós vamos fazer? Se nós temos tanta inteligência, tanta capacidade para dirigir e deixar Deus de fora, o que nós vamos fazer quando essas calamidades vierem até a nossa vida? Se eu mandar que os gafanhotos devorem o seu país. Um dia eu estava assistindo na minha casa, programa National Geographic, e estava vendo
infestação de algumas pragas em alguns países. Eu vi uma infestação, aquela série estava passando uma infestação de ratos. E nessa infestação de ratos, eu assistindo, me bateu uma repugnação fora do comum. O país que foi acometido por essa infestação de ratos, né, tinha sido decretado estado de calamidade pública. Era não lembro o nome do país. As fazendas tinham uma criação fora do comum de suínos. Eles eram grandes produtores de carne de suíno. E estava acontecendo essa infestação de ratos, estava destruindo aquilo que verdadeiramente trazia lucro para a cidade, para o povo. Eu vi os ratos comendo os porcos naquela reportagem. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, imagina uma infestação de qualquer coisa, inseto, por menor que seja, uma infestação de formiga. Deus me livre. Agora, quando se trata de uma infestação de gafanhoto, é uma coisa complicada. Gafanhoto é um negócio sério. Que a água pode até não faltar, mas comida vai passar a faltar. Se nas nossas lavouras do nosso país tiver uma infestação de gafanhoto, só Deus para poder a gente ter alimento na nossa casa, meus amados. Só o Senhor para ser o provedor de verdade. Eu vi que nessa reportagem eles estavam falando que eles estavam importando cobras de tudo quanto era lugar do mundo para aquela cidade, para que houvesse uma diminuição daquela praga. Estava uma infestação descontrolada de ratos. Aí aqui na porta da igreja no outro dia ali passou um rato correndo, o pessoal não queria nem sair ali, nem pagando. Não vou sair por nada aqui. O pessoal entrou em estado de pânico aqui, faltou as irmãs subir nas cadeiras, tomar conta, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Deus estava testando a capacidade de Salomão em relação àquilo que ele podia fazer para prover a sua família, ou a nação que Deus havia separado. Deus te deu essa responsabilidade e todo dia Deus testa a sua capacidade, o que é que você tem feito para liderar bem a sua família, para que o Senhor seja provedor de bênçãos na vida dela. Em toda a sua casa. A preocupação de Deus, que mantinha o povo de Israel como seu particular tesouro, não era simplesmente que um homem iria dirigir, mas era alguém que tinha sensibilidade de Deus no seu coração para que executasse todas as obras do Senhor, para que aquele povo fosse abraçado por Deus. A resposta do Senhor para Salomão é o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, esse é o dever que Deus tem determinado para cada um de nós. O quanto é que nós temos nos humilhado diante de Deus para que o Senhor possa fazer uma obra na nossa família? O quanto nós temos nos afastado dos nossos maus caminhos para que o Senhor seja provedor de bênção no nosso lar? O quanto verdadeiramente nós temos buscado a face do Senhor na nossa vida para que Deus possa entrar com providência e abençoar a nossa casa? Às vezes nós oramos, as coisas não acontecem, mas nós não entendemos por que Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida. Oramos, mas não queremos verdadeiramente nos enquadrar em humilhar, em entender, reconhecer que nós somos inteiramente dependentes de Deus, para que Ele possa ser o Senhor da nossa casa, da nossa família. Eu estava conversando com a minha esposa, estava lembrando de uma irmã que fez parte da minha infância, uma mulher de Deus, tinha 2 filhos, um marido, ela crente há quase 20 anos, o marido não podia nem ouvir falar de Jesus. Esse daí não era aqueles maleáveis que ainda ouve, que de vez em quando ainda vai assistir um culto.
Não, ele não queria nem ouvir falar de Jesus. Proibia ouvir músicas evangélicas dentro da casa. E de repente o Senhor começou a fazer uma obra através da oração daquela mulher na vida daquele homem. Ele começou a se tornar uma pessoa mais maleável, mais tranquila. Começou a deixar com que os seus filhos fossem para a casa do Senhor. Começou a parar de ser pedra de tropeço na vida daquela mulher. Ela começou a buscar ao Senhor Jesus em função disso, para que Deus completasse a obra. Ela viu que Deus já tinha iniciado a obra. O homem era duro, começou a se tornar maleável, Deus já estava começando a obra. Agora faltava completar e Deus trazê-lo de verdade para a salvação. E ela orando, buscando ao Senhor, de repente, ela pediu o marido para fazer um culto na casa dela. E ele ficou assim, poxa, eu estou mais tranquilo, eu sei que eu não tenho nada a ver com a sua religião, não critico, tal, mas eu na minha, eu na sua, tem certeza que quer trazer isso para a minha casa? E ela falou, eu tenho certeza. Mal sabia ele que isso que ela estava se referindo era Jesus que ela estava levando para a casa dela, né? E ela pegou, insistiu ali, mas estava orando para que Deus convencesse. E no primeiro momento ele falou que não. Um belo dia ele chegou para ela e falou assim, pô, tu não queria tanto fazer o culto aqui em casa? Chama o pessoal para vir fazer o culto aqui. Ela ficou muito feliz, muito alegre. Chamou os irmãos cultuaram a Deus na casa deles, foi uma bênção. Quando os irmãos saíram, foi instantâneo. Ele chegou para aquela mulher e falou assim, eu quero passar a seguir esse Jesus que você segue. Passou-se muito tempo, ela orando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor, e de repente a realização da vida dela acontece, do nada. Aí ela pegou, começou a conduzi-lo para a casa do Senhor. Só que muitas vezes Deus ele quer realmente ser o provedor de vitória, mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor elas enriquecem e não acrescentam dores. O plano de Deus era salvar a vida daquele homem, com certeza. Mas quem foi que Deus chamou como provedora do Senhor naquele lar? Foi aquela mulher. E ele começou a ir para a igreja, passou um mês ele indo para a igreja, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. De repente aquele homem falou assim, eu nunca mais vou para a igreja. Depois dela ter orado tanto para Deus fazer uma obra na vida do marido dela, Deus ter realizado um sinal de vitória, parece que tudo foi abaixo. E ele falou que a partir daquele momento, além de ele não querer mais ir para a igreja, ele não queria que crente nenhum pisasse na casa dele. E ela, naquele momento, pediu oração, não estava entendendo, a gente que estava de fora não estava entendendo o que estava acontecendo. Começamos a orar, firmamos um propósito, fizemos uma campanha de 21 dias de jejum e oração no monte. E sobe monte, desce monte, faz jejum e ora, Jesus, o que está acontecendo? Um belo dia, juntou uns irmãos, nós paramos para conversar, e aquela irmã começou a falar que Deus abençoou a vida dela através da salvação do marido dela. Mas Deus tinha fechado as portas na casa dela. O homem ficou sem trabalho durante um período. Os únicos recursos que ele tinha para poder manter a sua família, ela começou a gastar exageradamente os últimos recursos. Quando de repente tudo acabou, ele foi pedir auxílio na igreja que ele estava seguindo com ela, ele não foi abraçado, não foi amparado. E aquele homem tomou uma revolta fora do comum no seu coração. Aí nós sentamos para conversar com ela e nós falamos, irmã, Deus chamou você para ser o pastor da tua casa.
Deus chamou você para ser o rei da tua casa, para você ser mantenedor, para você ser provedor de vitória na tua casa. A mesma responsabilidade que você teve de orar para Deus salvar teu marido, é a mesma responsabilidade que você tem de ter sabedoria para você administrar a bênção que Deus já tinha feito na tua vida. Da mesma forma que você foi provedora de vitória, porque você orou, porque você jejuou, para Deus abrir a porta de salvação no entendimento daquele homem, você também foi o que enveredou um mau caminho para ele. Quando as portas se fecharam, não era para você estar reclamando no pé do homem, era para você sentar com ele. Nós vamos orar que Deus vai dar vitória. O mesmo Deus que te salvou é aquele que vai abrir portas novas na tua vida. Quando Deus salvou aquele homem que as portas se fecharam, não era para você estar gastando todo o recurso, era para você ter sabedoria para manter a tua casa. Para que a obra do Senhor realmente fosse completa. Quem aqui foi chamado por Deus e não passou, de início, um momento quase que inteiro de tribulação na sua vida? A mesma coisa Deus estava fazendo na vida daquele homem. Mas a responsabilidade que Deus tinha dado era na mão daquela mulher. Deus te chamou com uma responsabilidade muito grande na tua casa, meu amado. Seja provedor de bênção na tua família. Seja provedor de vitória na tua família. Faça como Salomão fez, ore, peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor que aquela casa que você está, ela não é sua, os seus filhos não são seus, o seu marido não é seu, sua esposa não é seu, todos pertencem ao Senhor, são particulares tesouro do Senhor, e Deus te chamou com a responsabilidade de cuidar. Esse é teu dever, esse é o compromisso de Deus para a nossa vida. A mensagem do Senhor para nós nessa noite é: seja provedor de vitória dentro do seu lar, meu amado. Não seja um canal de derrota, mas seja um canal de bênção. Que grandes coisas o Senhor tem a fazer na nossa vida. Às vezes nós não entendemos, oramos, a bênção vem, nós mesmos lançamos ela fora. Vamos começar a orar: Senhor, nos dá sabedoria. Seja, Senhor, o Deus da minha casa. Transforme, entre com salvação, trabalhe. Às vezes a gente está perdendo o controle até dos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, que são evangélicos também. Porque Deus te chamou com uma responsabilidade muito grande. Temos que ter essa sabedoria do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé.